A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais um programa Mensagem de Fé. Eu sou o pastor Claudemir Ribeiro, aqui da Igreja Videira, em Cuiabá, Prédio das Américas, e faço esse programa pela Rádio Adorai FM 106.9 MHz, aqui em Cuiabá e toda a Várzea Grande, e também pelas redes sociais aí, pelo canal do YouTube Claudemir Ribeiro, e também pela página do Facebook PR Claudemir Ribeiro. Uma alegria estar com você aqui mais uma vez para nós transmitirmos as verdades espirituais do Senhor sobre cada vida. E antes de nós entrarmos, para nós ministrarmos a palavra do Senhor, trazer a mensagem de fé ao seu coração, eu quero iniciar com uma oração e para que o Senhor possa marcar a história das nossas vidas durante esse tempo que nós estivermos passando aqui, falando do amor de Deus. Querido, eterno, maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo que nós estamos aqui, pelo tempo de refrigério, pelo tempo de alegria, pelo tempo de paz, pelo tempo que o Senhor tem trazido para as nossas vidas, para que nós possamos experimentar a vida plena do Senhor, para que nós possamos experimentar a alegria do Senhor em nossas vidas. Meu coração, Senhor, ele se derrete e ele se desmancha na Tua presença, pois a Sua presença, ela tem inundado a minha vida, o meu ser, todas as áreas. O Senhor tem impactado, o Senhor tem me surpreendido, o Senhor tem me renovado o ânimo todos os dias. Obrigado, Espírito Santo, por ser o meu consolador, o meu amigo, meu braço forte, a minha esperança. Em Ti eu confio e estou certo da Sua vitória sobre a minha vida e sobre a vida de cada um dos amados que tem parado para me ouvir. Que esse tempo seja um tempo de alegria e de regozijo para cada um, e que os amados possam ouvir não a minha voz, mas a voz do Senhor falando sobre cada coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluias. Queridos, você que ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, eu convido você para entrar no canal, Claudemir Ribeiro, se inscrever, acionar o sino das notificações, para você todos os dias receber essas mensagens que nós ministramos aqui pela Rádio Adorai, e você puder também compartilhar com outras pessoas. E também na nossa página do Facebook, a página PR Claudemir Ribeiro. Você não precisa ser meu amigo, é só seguir lá. Eu vou pedir amizade. Não, segue lá na página que nós vamos. Você vai ter todo o material que nós produzimos aí, né? As informações que nós temos, nós colocamos todas na página. Então é uma bênção você nos seguir. Nós iniciamos um projeto chamado Projeto Gideão. E como que funciona o Projeto Gideão, pastor? Eu queria até entender que o senhor ministrou um dia aí só sobre isso. O Projeto Gideão, queridos, é um projeto de parceria com pessoas que querem fazer a obra de Deus comigo. Eu tenho pregado aqui na rádio e tenho também colocado essas mensagens em redes sociais. E Deus tocou no meu coração para chamar os irmãos que têm sido edificados junto comigo, né, para nós impulsionarmos essas mensagens nas redes sociais, nesse mundo da internet, para que ela chegue mais longe. Então, nós já temos aqui, graças a Deus, Deus abriu as portas, nós mal começamos e o Senhor já colocou algumas pessoas que inclusive já semearam, né? Nós temos aqui, o primeiro que semeou foi o irmão Ney, lá do Autoescola de Jucimeira. Ele começou com a sua semeadura e nós impulsionamos os 3 primeiros programas com a semeadura dele. Depois nós tivemos o irmão Fernando Perrone, que já semeou. Nós terminamos o Carlos Henrique, que é lá de Matupá, ele é investigador de polícia, trabalhou comigo, ele semeou. O Léo, da BR Esquadrias, também semeou 1 ano, irmãos, 1 ano, um impulsionamento por mês, ele já semeou para 1 ano. O irmão Oscar Bezerra, ali do Atacadão da Madeiras, no final da estrada, da Avenida das Torres, entrada para o Pedra 90, ele semeou 6 meses,
6 impulsionamentos aí no Facebook. Nós temos também o Diógenes e a Lu, também semeou, eles são da minha célula aqui em Cuiabá, eles semearam um mês, aí o próximo mês vai semear de novo e assim vai. A Nilceia, minha cunhada lá de São Paulo, semeou R$30. O irmão Jorge e a irmã Carla, lá de Peixoto de Azevedo, da escola Sementinha, da Igreja Videira de Peixoto, semeou R$30. E tem outros irmãos que já deixaram o nome e que vão semear, e à medida que for entrando, nós vamos estar divulgando aí. Nós criamos um grupo específico para esse projeto Gideão. É um projeto de nós alcançarmos o Brasil através da pregação da palavra de Deus. E qual pregação? Essa que você está me ouvindo aqui na rádio, tá bom? E nós estamos já impulsionando pelo Facebook, vamos impulsionar por outras redes sociais, à medida que for crescendo o número de irmãos e irmãs que comprarem esta ideia e de que participarem do projeto Gideão conosco. Qual o valor que você vai contribuir para esse projeto? O valor é R$30 por mês, ou seja, você vai contribuir R$1 por dia. Você vai separar R$1 de oferta por dia para semear neste projeto. O projeto é R$30 por mês e com esse valor nós vamos impulsionar uma das mensagens que nós pregamos nas redes sociais. Agora nós estamos começando o impulsionamento pela página do Facebook. Antes de eu começar a gravar esta mensagem, eu mandei para os irmãos ali que já fazem parte do projeto quantas pessoas nós já atingimos com a primeira postagem, a primeira mensagem. Nós já tínhamos atingido 1.956 pessoas até a hora que eu comecei a gravar o programa. Ainda faltam 2 dias para que conclua, né, que o impulsionamento são de 5 dias. E nós já alcançamos isso. A segunda, nós já estávamos quase com 600 pessoas. E hoje eu já coloquei a terceira mensagem, que é a que foi pregada na quinta-feira na Rádio Adorai. Coloquei, né, e nós vamos estar estendendo, e eu vou informando aos irmãos que são participantes do projeto Gideões. Vamos conquistar o Brasil, vamos conquistar as pessoas para o Senhor juntas, semeando a boa palavra de Deus. E durante esse tempo eu vou iniciar uma série de mensagens a respeito de você viver feliz. Viva a sua vida feliz, livre do medo. Então nós vamos ministrar a palavra do Senhor para você se livrar do medo em vários níveis de medos na sua vida. Então fiquem ligadinhos, nós estamos iniciando uma nova playlist no nosso canal do YouTube e nós vamos estar ministrando aqui na rádio e colocando nessa playlist Viva Feliz e Seja Livre do Medo, tá bom? Então fique ligadinho, Deus ele tem uma palavra para você. E você, como é que faz para participar, Pastor Claudemir Ribeiro, desse projeto abençoado que é o projeto Gideões? Você pode entrar em contato comigo através do telefone 65 999 69 5100. Por enquanto, queridos, eu estou controlando, né? Mas à medida que for crescendo esse projeto, eu vou estar chamando alguns irmãos para me ajudar a nós controlarmos isso, esse ministério, que vai ser um ministério que não é para um dia e nem 2 não. A princípio ele vai ser para 1 ano. E se Deus continuar abençoando, nós vamos prorrogar esse projeto, porque o nosso alvo é ganhar vidas para o Senhor, é as pessoas serem impactadas pela mensagem do Evangelho de Cristo, pelas verdades espirituais, pela mensagem da graça do Senhor Jesus, do favor do Senhor Jesus aos corações. Então nós estamos esparramando esse projeto por todo o Brasil, aonde tiver pessoas conectadas e que queiram ouvir, elas vão ser alcançadas pelo Senhor Jesus e por essa palavra profética que nós vamos fazer e trazer aqui aos corações, amém? Então, você que quer participar do projeto, o projeto ele é o projeto Gideão, para 300 pessoas. Nós já temos 14 inscritos, né? Nós temos 14 pessoas que se inscreveram para esse projeto, graças a Deus por isso, né? E creio que nós vamos chegar lá. E eu gostaria até de você que está me ouvindo hoje,
você entrasse, fizesse parte deste projeto abençoado, né? E semeie na obra de Deus. Você vai ver que vale a pena. Se você ficar ligadinho comigo até o final e você ouvir a mensagem que nós trazemos aqui, você vai falar assim: eu vou semear nesse projeto. Porque da mesma forma que Deus está falando comigo, Ele vai falar com outras vidas e outras pessoas serão tratadas e cuidadas pelo amor e o cuidado de Deus. Amém? Então, junte-se a nós, esse projeto Gideão, seja um soldado do exército de Gideão, seja um dos 300 soldados. E eu queria hoje ter pelo menos 10 inscrições aí nesse projeto Gideão. Então, você que está me ouvindo, aproveita a oportunidade, entra, se junta conosco nesse projeto abençoado, maravilhoso, e eu quero receber aí a sua ligação ou seu contato para nós informarmos como é que você vai fazer essa oferta e participar também deste projeto junto conosco. Hoje o Senhor tocou no meu coração em convidar 10 pessoas para compor conosco o projeto Gideão. Seja um exército de Gideão para nós conquistarmos o Brasil para o Senhor Jesus através da semeadura da palavra nas mídias sociais. E eu preciso da sua participação para nós fazermos a obra do Senhor juntos. Amém? Então, entre em contato com o telefone 65 999 69 5100, que nós vamos expandir, né, esse projeto aí e vamos alcançar, além das pessoas pela página do Facebook, nós podemos alcançar por outras redes sociais também, e para isso nós estamos convidando você para ser nosso parceiro neste ministério poderoso, o ministério Gideões, para conquistar o Brasil. E hoje eu falei para os irmãos que nós vamos começar esta série poderosa, né? Uma série para você viver feliz e livre de todo o medo, de todo o terror que tem atazanado a sua vida. E hoje eu quero começar falando, queridos, sobre um tema muito importante, né? Por que ter medo? Esse é o tema de hoje. Nós estamos começando e eu quero falar com você. Então fica ligadinho, não desliga, queridos. Continue até o final, você vai ver por que temos medo, né? Por que temos medo e como se livrar do medo, né? Então eu quero que você fique ligadinho. Olha só, o Senhor Jesus, lá no livro de Mateus capítulo 8, versículo 26, ele fala assim, ó: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Eu tinha um irmão, queridos, ele se chamava Vanderlei. Se você tivesse conhecido o Vanderlei, você teria gostado muito dele. Todas as pessoas gostavam do Vanderlei. Ele fazia amigos do mesmo jeito como os padeiros fazem pão, diariamente, com facilidade. E ele era um rapaz muito caloroso. O aperto de mão, o seu abraço era grande e havia um ardor. Quando ele estava ali no meio das pessoas, ele começava a rir, né, das brincadeiras. Ele era um rapaz muito, muito brincalhão. As gargalhadas que ele dava, ele não tinha problema com as pessoas de acharem que ele era doido, alguma coisa do tipo. Ele não deixava nenhuma pessoa permanecer sendo um estranho perto dele por muito tempo. E eu era um irmão tímido, eu era o terceiro dos irmãos, filhos do meu pai, que teve 6 filhos, do meu pai e da minha mãe. E eu sempre contava com ele, para ele me apresentar para outras pessoas. Então, quando uma família se mudava lá para o bairro, lá para o Jardim Albertina, que era o lugar onde nós vivíamos, né, na nossa rua, ou nas ruas próximas ali, quando alguém novo chegava no pedaço, quem era o embaixador ali? Era o Vanderlei. Só que em 1997, o meu irmão Vanderlei começou a fazer um trabalho social. Ele pensava em ser candidato ao cargo de vereador lá na cidade de Guarulhos, que era o lugar onde nós morávamos. Em um determinado dia, dia 28 de maio de 1998, ele me convidou para ir junto com ele em um local, porque ele ia conversar com um coordenador de peruas, ali de lotação, para que ele mudasse ali a linha dele, para beneficiar o povo de um bairro vizinho. E aí foi eu, ele e o outro meu irmão Kleber. E naquele local, nós fomos pegos em emboscadas. Nós fomos ali alvejados por tiros, vários disparos de arma de fogo.
e o meu irmão Vanderlei foi baleado por 2 disparos, e nós socorremos ele, e ele ficou ali internado por 21 dias, vindo a falecer com apenas 26 anos de idade. Enquanto nós socorríamos o meu irmão Vanderlei, ele passou várias informações para nós, a respeito da placa do carro, daqueles agressores, dentre outras instruções que ele passou para nós. E ele sabia que era chegado a sua hora. Meu irmão, ele era uma pessoa bem temperamental. Da mesma forma que ele era brincalhão, ele tinha um temperamento muito explosivo. Mas pensa, queridos, como meu irmão ele era intenso nos seus relacionamentos. A alegria dele era uma alegria transbordante. Ele pôde até ter morrido cedo, mas a sua vida foi uma vida de gozo, e não foi um gozo proporcionado por bebidas alcoólicas, proporcionado por cigarro, proporcionado por algum vício. Não, era um gozo, uma alegria, ele estando sóbrio. Cerca de 2 semanas antes desse acontecimento, eu vi meu irmão, ele se reconciliando com várias pessoas, que ele não estava bem, inclusive com meu pai. Parecia até que ele já sabia que seu tempo na terra estava se findando. Eu acompanhei cada trecho que meu irmão percorreu, entre o momento que foi baleado, entre o hospital, entre o outro, os 21 dias internados, naquela situação, baleado. E ele falava comigo e com o outro meu irmão Kleber, e em vez de pânico, ele transmitia para nós muita coragem. Talvez seja bom fazer o mesmo, queridos. Uma ambulância não é a única viagem que exige coragem. Você pode não estar em sua última batida do coração, mas você pode estar no último contra-cheque, que na sua última solução, ou no seu último suspiro de fé, cada nascer do sol parece trazer novas razões para você ter medo. Eu tive muito medo, naquela situação toda que eu acabei de relatar. Todos nós temos ouvido nos dias atuais falar sobre demissões no trabalho, falar sobre redução em jornadas de trabalho, na economia. As crises financeiras têm inundado a rotatividade nas grandes empresas. As empresas têm se fechado, quedas do mercado imobiliário, aumento do aquecimento global, insurreições de células terroristas. Tem alguns ditadores enlouquecidos neste momento, criando ogivas nucleares, como se colecionam vinhos finos. Olha só, nós estamos vivendo em um tempo de pandemia, a variação do coronavírus está sendo esparramada pelo mundo. A praga dos nossos dias, o terrorismo, e tudo isso começa com a palavra terror. Notícias despejam informações suficientes para lançar um aviso. E qual aviso, pastor? Cuidado! Este noticiário é melhor ser assistido no confinamento de uma caverna subterrânea. E isso causa o que em nós? Causa medo. Nós temos medo de ser processados. Nós temos medo de sermos os últimos a terminar algo. Nós temos medo de ficarmos sem dinheiro. Nós tememos a pinta que apareceu nas costas, aquele vizinho novo que mudou para o lado da nossa casa, o som que o relógio faz enquanto nos aproxima da nossa sepultura. Nós sofisticamos planos de investimentos, criamos elaborados sistemas de segurança para as nossas casas e legislamos por um exército, por uma segurança mais forte. E no entanto, queridos, nós dependemos de calmantes
mais do que qualquer outra geração da história. Além do mais, a criança comum de hoje, ela tem o mesmo nível de ansiedade de um paciente psiquiátrico comum lá nos idos do ano de 1950. O medo, ao que parece, alugou o prédio ao lado por 100 anos e ali ele se estabeleceu. Enorme e rude, o medo não está disposto a dividir o coração com a felicidade. A felicidade obedece. Você já viu os dois juntos? Uma pessoa ela pode ser feliz e ter medo ao mesmo tempo. Ter um pensamento claro e temer. Estar confiante e amedrontado. Ter misericórdia e medo. Não é verdade? O medo, neste exato momento, ele tem sido o grande valentão no corredor da escola. O impetuoso, o barulhento, o valentão improdutivo, por todo o barulho que faz e pelo espaço que o medo ocupa, ele não traz muita coisa boa para nenhum de nós. O medo nunca escreveu uma sinfonia, o medo nunca escreveu um poema, querido. O medo nunca negociou um tratado de paz e também nunca curou uma doença. O medo nunca libertou uma família da pobreza e nem um pai da sua intolerância. O medo nunca salvou um casamento que está sendo destruído, esfacelado, ou um negócio mal feito. A coragem o fez, a fé o fez. As pessoas que se recusam a ouvir ou a se curvar ao medo, o fizeram. Mas e o medo, propriamente dito? O que o medo faz? É sobre isso que eu quero começar a falar com você em alguns trechos dessa ministração. O medo, queridos, sabe o que ele faz conosco? O medo, ele nos aprisiona. Ele aprisiona a gente e tranca a porta por fora. A chave e a fechadura é pelo lado de fora. Não seria maravilhoso nós escaparmos do medo? Imagine a sua vida inteira intocada pela angústia. E se a fé, não o medo, fosse a sua reação padrão às grandes ameaças que veio sobre sua vida? Já imaginou você pudesse ter colocado um imã do medo sobre o seu coração, extrair cada pedaço de medo, cada pedaço de insegurança, cada pedaço de dúvida, e que ainda restasse aí no seu coração? Imagine um dia ao menos, você livre do medo do fracasso, você livre do medo da rejeição, você livre do medo da calamidade. Você consegue imaginar uma vida sem medo, querido? Essa é a possibilidade por trás da pergunta de Jesus lá em Mateus 8, versículo 26. O que Jesus perguntou? Por que vocês estão com tanto medo? Nossa primeira reação é perguntar se Jesus está falando sério, não é verdade? Está falando sério, Jesus? Por que tanto medo? Ele pode estar brincando, provocando, pregando uma peça, como um nadador perguntando ao outro: por que você está molhado? Mas Jesus não sorri. Ele está falando muito sério mesmo. Os homens a quem ele fez esta pergunta também o estão. Uma tempestade ali transformou o seu juntar de cruzeiro em um tenso mergulho. Eis o que um deles recorda da viagem, lá no versículo 23 e 24. Olha só o que um dos discípulos recorda. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundaram o barco. Essas são as palavras de Mateus. Ele lembrou bem da tempestade violenta e do barco agitado e foi cuidadoso com as suas palavras. Não era qualquer palavra que bastava.
ele puxou o seu dicionário grego ali de sinônimos da prateleira e ele caçou uma palavra que descrevesse como que aquelas ondas explodiam no barco. Ele pulou ali os termos comuns para chuvas de primavera, borrascas, pancadas de chuva ou aguaceiros. Eles não capturavam o que ele sentiu e viu naquela noite. A terra e a praia tremendo. Ele se lembrava de mais do que os ventos e do que as ondas que abatiam aquele barco. E os seus dedos desceu ali pela coluna de sinônimos, até chegar uma palavra que funcionasse. Ah, aqui está. Seismo, um tremor, uma erupção do céu e do mar. Um grande seísmo surgiu ali naquele lago da Galileia. Esse termo aqui, queridos, ele ainda ocupa um espaço no nosso vocabulário, no nosso vernáculo atual. Um sismólogo, ele estuda o quê? O sismólogo, ele estuda os terremotos. Um sismógrafo, ele mede os terremotos. E olha só o que aconteceu. Mateus, juntamente com a tripulação de recrutas novatos ali junto com Jesus no barco, sentiu um sismo que o sacudiu por completo. E foi essa palavra que ele usou em duas outras ocasiões. Uma vez ele usou na morte de Jesus, quando o Calvário tremeu. Você vai ver isso lá no livro de Mateus, capítulo 27, versículos 51 ao 54. E mais uma vez, ele usou essa mesma palavra na ressurreição de Jesus, quando a sepultura tremeu. Lá em Mateus 28, versículo 2. Então, aparentemente aqui, queridos, a tempestade acalmada, ela compartilha de igual importância nessa trilogia dos grandes feitos de Jesus, derrotando o pecado lá na cruz, a morte na sepultura e aqui silenciando o medo no mar. O medo repentino. Nós sabemos, queridos, que o medo ele foi repentino. Por quê? Porque a tempestade o foi. Uma tradução mais antiga diz: de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar. Olha só, queridos, nem todas as tempestades, elas começam de repente. Você sabia disso? Nem todas as tempestades acontecem de repente. Os fazendeiros, eles podem ver a formação de nuvens de tempestades horas antes de a chuva começar a cair. Essa tempestade, no entanto, ela irrompe como um leão saindo do mato. Essa tempestade que os discípulos sofreram ali dentro do barco. Em um momento os discípulos estão embaralhando ali suas cartas, o seu joguinho de copas. E no instante seguinte, eles estão bebendo água do mar da Galileia. E Pedro e João, que eram dois marinheiros experientes, eles lutaram para manter o navio de pé. E Mateus, assumido homem de terra, ele luta para não vomitar ali o seu café da manhã. Ele era só cobrador de imposto, ele não tinha imaginado que sua viagem seria desse jeito. Você consegue perceber a sua surpresa, que junta as suas duas frases? E quais foram as duas frases? Está lá em Mateus 8, versículo 23 e 24. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar. Você não gostaria de uma segunda frase mais leve, não é verdade? Uma consequência mais feliz da obediência? Todos nós gostaríamos de ouvir, uma frase mais leve num versículo como esse. E nós queríamos ouvir assim, entrando Jesus no barco com seus discípulos que o seguiram, de repente um grande arco-íris apareceu no céu, um bando de pombas voou em uma formação feliz, e um mar calmo como vidro espelhava seu mastro. Nós queríamos ouvir assim. Os seguidores de Cristo não curtem um calendário cheio de cruzeiros no Caribe. Lógico que curte. Essa história dá um lembrete a um só tempo, não tão sutil, não tão popular. Querido, ela dá um lembrete que embarcar com Cristo
pode significar se molhar com Cristo. Os discípulos podem esperar mares violentos e ventos bravos. Lá em Mateus 16, em João 16, versículo 33, o Senhor Jesus disse assim, neste mundo vocês terão aflições. Ele não diz assim, neste mundo vocês não podem ter, ou talvez tenham aflições. Não, ele disse, vocês terão aflições. Os seguidores de Jesus contraem malária. Os seguidores de Jesus enterram crianças. Os seguidores de Jesus lutam contra o vício, contra o coronavírus. E como resultado, os seguidores de Jesus também encontram o medo. Não é a ausência de tempestade que nos distingue. Não é, queridos. O que nos distingue, sim, é quem descobrimos na tempestade. Quem você tem descoberto na tempestade? Um Cristo imperturbado? Olha só, nós vemos que no versículo 24, Mateus 8, 24, Jesus, no momento daquela dificuldade, ele estava dormindo. Diz assim, Jesus, porém, dormia. Agora aí está uma cena. Os discípulos gritam, Jesus sonha, o trovão ruge e Jesus ronca. Ele não tira uma soneca ou descansa, ele dorme profundamente. Será que você poderia dormir em um momento desses na sua vida? Você conseguiria pegar no sono enquanto gira sem parar em uma montanha russa ou em um túnel de vento? Jesus dorme nesses três momentos ao mesmo tempo. O evangelho aqui de Marcos, ele adiciona 2 detalhes curiosos, lá em Marcos capítulo 4, versículo 38. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Na popa sobre um travesseiro. Por que a primeira, né? De onde veio o segundo? Então os pescadores do primeiro século, queridos, eles usavam ali grandes e pesadas redes para trabalhar. Então o que eles faziam? Eles guardavam as redes em um abrigo construído na popa para esse objetivo. Então dormir sobre a popa era pouco prático, não dava espaço nem proteção. Então o pequeno compartilhamento, aquele pequeno compartimento ali sobre a popa, né, dava as duas coisas. Era a parte mais fechada e a única protegida do barco. Então Cristo fez o quê? Ele, um pouco sonolento das atividades do dia dele, ele se aninhou ali sob o convés para dormir um pouco. Ele descansou a cabeça não sobre um travesseiro fofo de penas, mas em uma bolsa de couro pesada. Os pescadores ali do Mediterrâneo, eles ainda usam esse tipo de bolsa. Elas pesam cerca de 45 quilos e são usadas para equilibrar, para estabilizar o barco. E Jesus levou ali o travesseiro para a popa para poder dormir, ou dormiu tão profundamente que alguém o pôs sobre um travesseiro. Nós não sabemos se foi isso aí, mas pode até acontecido. Mas há algo que nós sabemos: aquele era um sono premeditado. Jesus não pegou no sono por acaso. Ele estava totalmente ciente da tempestade que vinha. E Jesus decidiu que era a hora de ele se deitar. Ele aninhou-se então um canto, ali num canto, e ele pôs a cabeça no travesseiro e viajou para o mundo dos sonhos. Ele começou ali, sonhar. Seu sono perturbou os discípulos. E o que Mateus e Marcos registram? Eles registram 2 reações como 3 pronunciamentos gregos, quer dizer staccato, e uma pergunta. Os pronunciamentos está lá em Mateus 8, 25. Salva-nos, Senhor, vamos morrer. Aí Marcos 4, 38, vem uma pergunta: Mestre, não te importa que morramos? Eles não perguntam sobre o poder de Jesus. Tu consegues parar a tempestade, Jesus? E também nem sobre o seu conhecimento. Tu estás ciente da tempestade, Jesus? E nem também sobre aquele que narrou
Tens alguma experiência com tempestades? Mas em vez disso, eles levantaram dúvidas sobre o caráter de Jesus. Jesus, você não se importa que nós vamos morrer? Sabe, queridos, por que eu estou falando tudo isso? Porque o medo faz isso. O medo, ele corrói a nossa confiança na bondade de Deus. Começamos a nos perguntar se o amor habita os céus, se Deus pode dormir no meio das nossas tempestades, se seus olhos se mantêm cerrados quando os nossos se arregalam, se Ele permite tempestades depois de entrarmos em seu barco, se Ele se importa. O medo, ele libera um exame de dúvidas, dúvidas que nos deixam com raiva. É isso que causa nas nossas vidas. O medo, ele nos transforma em maníacos controladores. Faça alguma coisa a respeito da tempestade. É a exigência implícita da questão. Conserte, ou você vai ver. Então o medo, em sua essência, é uma perda nítida do controle. Quando a vida, ela gira loucamente, o que acontece conosco? Nós agarramos em um componente da vida que podemos controlar. Então o que a gente faz? A gente faz dieta, arruma, a nossa casa toda, damos descanso de braço, usamos descanso de braço quando você está no avião. E em muitos casos as pessoas elas fazem coisas terríveis para buscar um equilíbrio e um controle. Quando mais inseguros nos sentimos, mais malvados nós nos tornamos. Nós grunhimos, e mostramos as nossas garras. Por quê? Porque Martin Niemöller, ele documenta um exemplo extremo. Eu quero falar sobre esse documento aqui. Esse homem, Martin Niemöller, ele era um pastor da Alemanha, que ele levantou a voz contra Adolf Hitler. E quando ele conheceu o ditador em 1933, ele ficou no fundo da sala e ele ouviu. Mais tarde, quando sua esposa lhe perguntou o que tinha aprendido, disse: descobri que Hitler é um homem terrivelmente apavorado. O medo libera o tirano dentro de nós, queridos. Ele também enfraquece a nossa memória. Os discípulos tinham razões para confiar em Jesus. Até então eles tinham visto Jesus curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Eles tinham testemunhado quando ele curou o leproso com um toque e o servo com um comando. Pedro viu sua sogra ali doente se recuperar. E todos eles viram demônios fugirem como morcegos de uma caverna. Por quê? Porque Jesus expulsou os espíritos malignos com uma palavra e curou todos os doentes. Será que alguém não deveria mencionar o histórico de Jesus ou o seu currículo? Eles se lembram dos feitos de Cristo? Pode ser que não, Por quê? Porque o medo cria uma forma de amnésia espiritual nas nossas vidas. O medo, ele limpa a nossa memória de milagres. Quantos milagres você já viveu na sua vida? O medo, ele nos faz esquecer do que Jesus já fez e como Deus é bom. É horrível, queridos, nós sentirmos medo. Por quê? Porque o medo, ele suga a vida para fora da alma. O medo nos põe em posição fetal e limpa toda a nossa felicidade, tornando-nos celeiros abandonados, balançando fragilmente com o vento, um lugar onde a humanidade costumava comer, crescer e encontrar calor, não existe mais. Porque quando o medo molda a nossa vida, a segurança se torna o nosso Deus. Quando a segurança se torna o nosso Deus, nós idolatramos a vida livre de riscos. O amante da segurança, ele pode fazer alguma coisa grandiosa? O avesso ao risco pode executar atos nobres? Queridos, por Deus, pelos outros, não. Os temerosos, eles não conseguem amar profundamente. O amor, ele é algo arriscado. Então o temeroso, ele não consegue correr risco.
Eles não podem dar aos pobres, porque ele teme faltar para si. A benevolência, ela não tem garantia de retorno. Os temerosos não podem sonhar livremente. E se seus sonhos pifarem e caírem do céu, então, queridos, a adoração da segurança, ela enfraquece a grandeza que há no coração nosso. Não é à toa que Jesus, ele trava tremenda guerra contra o medo. Por isso que eu vou fazer essa série de ministrações, para você viver uma vida feliz e livre de todo medo. Para você retirar isso da sua vida. E sabe qual foi o comando mais comum de Jesus? Jesus, ele emerge um lema em 125 imperativos que ele emitiu. Em 125 oportunidades, ele falou para os discípulos não terem medo. Desses 125, 21 nos dizem para não temer, ou não ter medo, ou ter coragem. O segundo comando mais comum, amar a Deus e ao próximo, aparece apenas em 8 ocasiões. Se a quantidade, queridos, for um indicador, Jesus, ele leva nossos medos a sério. Ele leva o seu medo a sério. A frase que ele disse mais do que qualquer outra foi esta: não tenha medo. Irmãos, às vezes pessoas riem ou reclamam do comando mais comum de seus pais, né? Eles sempre se lembram de suas mães dizendo: chega em casa na hora. Ou falando assim: já arrumou o seu quarto? Seus pais tinham as suas instruções favoritas, né? Então, meu pai e minha mãe, eles sempre se preocupavam com a gente, para não chegar fora de hora em casa, para não andar com má companhia. De vez em quando falava assim: trabalhe duro. E eu me pergunto se os discípulos alguma vez refletiram nas frases mais comumente repetidas de Cristo. Se eles tivessem feito, eles teriam notado: ele sempre estava mandando ter coragem. Se você ver lá em Mateus 10:31, portanto não tenha medo, vocês valem mais do que pardais. Mateus 9, versículo 2, tenham bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Mateus 6:25, portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que há de comer ou beber. Lucas 8:50, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Mateus 14:27, coragem, sou eu. Mateus 10:28, não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Lucas 12:32, não tenham medo, porque pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. João 14:1-13, não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim. Voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam aonde eu estiver. João 14:27, não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Lucas 24:38, ele lhes disse, porque vocês estão perturbados e porque se levantam dúvidas no coração de vocês. Mateus 24:6, vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerra, mas não tenham medo. Mateus 17, versículo 7, mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantem-se, não tenham medo. Sabe Jesus, sabe irmãos, Jesus, ele não quer que você viva em um estado permanente de medo. Você pode até ter medo, ele pode até te rondar. Você nunca disse coisas do tipo, minhas fobias me fazem saltitar? Eu seria um péssimo pai se não fosse minha hipocondria. Agradeço a Deus pelo meu pessimismo. Eu sou uma pessoa muito melhor desde que perdi a esperança. Meu médico já me disse que se eu não começar a me afligir, eu vou perder a minha saúde. Já aprendemos o alto custo do medo. Não é verdade? E a pergunta de Jesus aqui, ela é muito boa. Ele levanta a cabeça aqui do travesseiro, ele sai da popa para a tempestade e ele pergunta, por que vocês estão com tanto medo? Homens
de pequena fé? É o que Jesus perguntou lá em Mateus 8, 26. Para ser claro, queridos, o medo ele tem uma função saudável. Ele é o informante na mina de carvão, avisando sobre um perigo potencial. Uma dose de medo pode impedir uma criança de atravessar uma rua movimentada ou um adulto de fumar um maço de cigarros. O medo é a reação apropriada diante de um edifício em chamas ou de um cão rosnando. O medo em si não é pecado, mas ele pode levar ao pecado. Se medicarmos o medo com explosões de raiva, bebedeiras, ataques e rabugices, fome ou controle total, nós excluiremos Deus da solução e exacerbaremos o problema. Agindo assim, nos sujeitaremos a uma posição de medo, deixando a ansiedade dominar e definir a nossa vida. Preocupações que eliminam a alegria, medo que deixa o dia dormente, repetidos ataques de insegurança que nos petrificam e paralisam. A histeria não vem de Deus, pois Deus não nos deu espírito de covardia. É o que diz lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. O medo sempre vai bater a porta. Simplesmente, querido, não o convide para jantar com você. E pelo amor de Deus, não lhe ofereça uma cama para passar a noite. Vamos encher o nosso coração com um bom número de pronunciamentos. Não temas. O medo pode preencher o nosso mundo, mas não deve preencher o nosso coração. O nosso coração ele deve ser cheio da promessa de Cristo. E a alegação desta pregação simples, nós podemos temer menos amanhã do que nós tememos hoje. Quando eu era pequeno, eu saí uma vez com a minha mãe para a casa da dona Helena, que morava lá no bairro do Nova Cidade, e ali eu assisti um filme do lobisomem. E quando eu fui para casa, eu cheguei em casa, eu passei a ser um garoto medroso. Eu tinha medo de ir fora de casa, porque a pia ela ficava do lado de fora, fazer alguma coisa, ir no banheiro de noite, porque a gente dormia de luz apagada. Para ir no banheiro eu mijava na cama, com medo de ir no banheiro. E tinha vezes que não tinha jeito. O que eu fazia? Eu gritava: papai, papai. Aí meu pai abria o olho e falava: o que foi, meu filho? É o lobisomem? É, eu estou com medo do lobisomem. Eu tinha medo do lobisomem. Aí meu pai levantava, ia lá fazer o que eu queria fazer, beber uma água e levar eu no banheiro. Sabe, queridos, quero dizer uma coisa para você. Nós temos um pai. O medo, ele é o verdadeiro lobisomem que está nos rodeando, nos causando pânico. E você lembra-se sempre de que tem um pai perto de você, de ter alguém que vê as suas tempestades, como um pai via o medo do lobisomem. Mateus 8, 26 diz assim: ele então se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez completa bonança. Sabe, queridos, o nosso Deus, ele lida com grande tremor, com grande calma. O mar fica tão calmo quanto um rio, um lago congelado. E os discípulos ficam imaginando: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Quem é este de fato, transformando o momento do tufão em hora de soneca, silenciando as ondas como uma palavra, e equipando um homem prestes a morrer com coragem suficiente para falar para os seus irmãos, como o meu irmão falou para nós não termos medo, porque a hora dele estava chegando, porque Deus estava o recolhendo. E aqui eu quero deixar essa palavra para você, meu amigo e minha amiga. Lança o seu medo sobre Jesus. Lança o seu medo sobre Ele. Sabe por quê? Porque Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de cada um de nós. Ele não vai deixar você
perecer. Basta você focar não no medo, mas em quem pode acalmar a tempestade, em quem pode mandar o vento se calar e trazer a bonança para a sua vida. E esse alguém é Jesus, o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o meu e o teu Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Estou muito feliz por iniciar este tempo com você. Estou muito feliz. Sabe por quê? Porque Deus tem levantado um grupo de gideões, que juntos nós vamos conquistar o Brasil e o mundo. Pessoas que estão sendo destruídas, pessoas que estão sendo martirizadas, arruinadas pelo medo, pela depressão, pelo fracasso, pelo sentimento de perda, pelo sentimento de frustração. O Senhor vai acabar com esses sentimentos e Ele vai trazer a vida plena para essas pessoas. Eu queria fazer uma oração com você que nunca recebeu Jesus como seu Senhor e que você está me ouvindo pela primeira vez, ou se já me ouviu outras vezes, você nunca falou sim para Jesus. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos neste momento e faça essa oração. Você que também está afastado dos caminhos do Senhor e você quer voltar para os caminhos do Senhor, você que está também como a igreja de Laodiceia, uma igreja morna, você quer se aquecer novamente, eu convido você a orar comigo. Senhor Jesus, eu tenho ouvido a Tua palavra, como esta palavra é preciosa, como esta palavra tem sido, não uma autoajuda, mas uma ajuda do alto para a minha vida. Eu creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, que foi entregue para morrer por cada um de nós, e por mim que sou um pecador, e preciso de um Salvador. Eu entrego a minha vida no altar do Senhor. Eu peço que o Senhor Jesus escreva o meu nome no livro da vida, para que eu possa ter parte contigo. Faça, Senhor, morada na minha vida. Eu quero fazer parte do propósito profético do Senhor, viver os teus desígnios sobre a face da terra, e como um servo do Senhor anunciar aos quatro cantos a tua palavra. Meu Deus, seja eu pregando, seja eu sendo um patrocinador do projeto Gideões, um soldado que componha esse exército, em nome do Senhor Jesus. Faça a tua boa obra em minha vida, na minha casa, na minha família. Acalma a tempestade, tira o medo, Senhor, que tem inundado o meu coração, em nome de Jesus, amém. Você que tem feito esta oração, eu quero convidar você para estar mandando uma mensagem para mim, através do telefone 65 999 69 5100. Manda uma mensagem no meu WhatsApp e fala assim: Pastor Claudemir Ribeiro, eu sou uma daquelas pessoas que fez a oração de conversão. Eu sou uma daquelas pessoas que estava desviado e voltei para o Senhor. Eu estava até crente, mas eu estava igual um crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Eu decidi pelo Senhor. E eu quero fazer a obra do Senhor junto com o Senhor. E eu quero te conhecer. Pode mandar mensagem, eu respondo todo mundo, irmãos. Tem muita gente que tem me mandado mensagem, falado como que tem sido bom esta palavra. Por isso que eu lancei o projeto Gideão. Lancei o projeto Gideão. Esse projeto Gideão, ele é com base ali no texto de Juízes capítulo 7, quando Gideão, Deus chamou Gideão para derrotar os midianitas, e ele convocou o povo de Israel, e vieram 33 mil pessoas. A primeira atacada foram embora 23 mil, depois mais 10 mil, e ficou só 300 pessoas, e com essas 300 pessoas, eles conquistaram o reino ali, e derrotaram os midianitas, e grande foi a obra do Senhor realizada no meio do povo de Israel, que estava sendo oprimido há 7 anos pelos midianitas, e Deus quer tirar o povo do Brasil da opressão de Satanás. E de que forma? Apregoando a palavra de Deus. E este projeto de Gideões
o soldado de Gideão é para que cada um de vocês que tem ouvido a palavra do Senhor sido edificado, seja um parceiro nesta obra e invista R$1 por dia, para que nós, que você uma vez por mês, investindo R$1 por dia, com R$30, você impulsione esta pregação que nós trazemos aqui pela Rádio Adorai, que impulsione em uma das mídias sociais. Nós estamos começando pelo Facebook e depois nós vamos para o YouTube, né? Através das plataformas do Google, ADS, e vamos levar essa mensagem em todos os lugares do Brasil. E para isso, eu convido você para fazer parte do projeto Gideões. Seja você também um Gideão. Entre em contato comigo através do telefone 65-999-695100. Nós já temos aqui 14 pessoas que disseram sim para o projeto. E eu quero orar agora, queridos, é a oração da fé, concluindo este programa, orar pelos problemas, pelas situações, e eu quero declarar sobre a vida dos irmãos, eu quero declarar sobre cada um dos que estão conosco, participando conosco, que o Senhor coloque as mãos, que o Senhor opere sobre a vida de cada um dos que estão precisando de oração, precisando de um milagre, e também pela vida dos mantenedores do projeto Gideão. Amém? Então vamos iniciar esta oração. Eu quero orar aqui, iniciar aqui essa oração aqui pela nossa Rádio Adorai. Eu quero orar, em primeiro lugar, quero orar por cada um dos amados que são semeadores neste projeto Gideão, né? Gideão, como o soldado de Gideão, para nós conquistarmos o Brasil através da palavra de Deus. E vamos continuar orando, né, para cada vida que está necessitado de oração. Então feche os seus olhos aonde você está. Querido Deus, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido bom, muito obrigado porque o Senhor tem sido o nosso Deus, o Senhor tem sido supridor de todas as coisas, o Senhor tem abençoado cada um dos teus filhos, das suas filhas, de uma forma poderosa, de uma forma gloriosa, e nós temos nos alegrado nisso. Senhor, muito obrigado pela vida de cada irmão que tem se levantado como Gideão, Senhor, como um soldado de Gideão, neste projeto de nós levarmos a palavra do Senhor através das mídias sociais, através dos impulsionamentos nas mídias sociais, Senhor. E eu te agradeço pela vida do irmão Ney, Senhor, que foi o primeiro Gideão, do irmão Fernando Perrone, meu Deus, do irmão Oscar, do irmão Carlos Henrique, do irmão Jorge, da irmã Esther, meu Deus, de cada vida, Senhor, que já se lançou aqui neste projeto, que abriu o seu coração, Senhor, do Léo, da BR Esquadrias, meu Deus, cada um, Senhor, que já semeou nesta obra. Pai amado, que o Senhor continue operando, Senhor, na vida deles, abra as portas, escancare, Senhor, as portas, meu Deus, da provisão, não deixe faltar absolutamente nada na vida deles, ó Pai, e desses outros irmãos que também se levantarão como Gideões nesta obra. Pai, eu oro também pelos necessitados, por aqueles que estão passando, Senhor, por privação financeira, precisando de um emprego. Meu Deus, abra as portas agora. Eu desato o nó de Satanás que está amarrando esta vida para receber o milagre do Senhor. Eu repreendo Satanás com seus demônios para bem longe dessas vidas e declaro vida de Deus, fluir de Deus sobre este lar, com cura, com salvação, com milagres, com libertação de vício. Essas pessoas que estão aprisionadas nos vícios do cigarro, da bebedice, meu Deus, nos vícios da droga, no vício da jogatina, no vício da pornografia, da prostituição, em nome do Senhor Jesus, eu os repreendo, eu declaro a vida de Deus, eu declaro o fluir do Senhor sobre cada ser, em nome de Jesus. Prospere o caminho do teu povo, abençoa, Senhor, a tua igreja que se levanta, meu Deus, como povo, Senhor, escolhido e separado para o Senhor. Meu Deus, livra cada vida, Senhor, da depressão, ó Pai. Esta palavra que nós iniciamos, essa série de palavras, viver feliz e livre da depressão, Senhor, que cada um possa viver, Senhor, livre da depressão e que possa viver o melhor do Senhor todos os dias da sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço neste momento. Cubra, Senhor, cada vida agora com teu sangue, com a tua proteção, debaixo, que eles possam estar abrigados debaixo das asas do Altíssimo e que possa ser coberto pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus.
Amém e amém, Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que te dê muita paz. E em todo tempo, em todo momento, você possa dizer bem forte, com toda a força da sua alma: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada vida, hoje e sempre. Você pode dizer amém? Glória a Deus, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus.